Tales de Mileto é o primeiro filósofo da filosofia grega. Ele viveu entre 624 a.C. e 546 a.C. Ele é conhecido como o primeiro a romper com uma explicação sobre a origem do universo diferente daquilo que era dito pela mitologia. Ele vai buscar um elemento dentro da própria natureza para explicar o seu surgimento. Para ele, a água é o elemento essencial, que desse elemento deu origem a tudo que surgiu no universo. Sucessor de Tales e possivelmente seu discípulo, Anaximandro, viveu entre 610 a 545 a.C. Diferente de Tales, Anaximandro identificou o apeiron, ou o indeterminado, como a explicação para a origem do universo. A formação do mundo natural, segundo o apeiron, se deu pelo fato de termos dois opostos, quente e frio. Pela combinação de ambos e pela separação dos elementos é que vamos ter o mundo de hoje. Os muitos opostos que se formam na natureza, como uma competição no qual alguns às vezes estão sobre outros, e isso se dá constantemente, vai fazer com que haja o surgimento e o desenvolvimento das coisas. Anaximenes, que viveu entre 585 a 525 a.C., é o terceiro filósofo de Mileto. Seguindo o pensamento de Tales, ele tentou buscar em um elemento a explicação para a origem do mundo. Porém, diferente da água de Tales, ele vai propor que tudo teve origem no ar. O ar foi o elemento essencial para dar a realidade a todas as coisas. Pitágoras de Samos, que viveu entre 570 a 490 a.C., ele influenciou bastante o nosso mundo através de uma escola que foi formada por ele, que deu origem aos pitagóricos. Temos duas doutrinas essenciais para destacarmos. A primeira diz respeito à importância da matemática. Pitágoras defende que os números era que deram origem a tudo que temos no mundo. Também destacando como uma segunda doutrina defendida pelos pitagóricos é a questão da transmigração da alma. Pitágoras acreditava que após a morte a alma se separava do corpo e depois iria habitar em um outro corpo, ou pode ser até para ele um animal. Essa seria uma doutrina da transmigração da alma que ainda é hoje aceita por algumas religiões e alguns pensadores. Heráclito de Éfeso, que nasceu no ano 540 e veio a falecer no ano 480 a.C., é um dos pensadores que vai questionar os sentidos como forma de compreender corretamente a verdade. Ele vai dizer que há incertezas naquilo que compreendemos pelo sentido. Ele também vai destacar que tudo que ocorre no mundo, ele ocorre por uma ordem, e que essa ordem é que determina todas as coisas. Sobre esta ordem, ele vai chamar de Logos. Opositor de Heráclito, temos Parmênides de Eleia, que viveu entre 515 a 450 a.C. Ele vai estudar a ontologia, isto é, a questão do ser. Para ele, aquilo que movimenta-se é uma ilusão. Na realidade,
o ser ele é imutável. O princípio das coisas, elas não mudam. Portanto, para entendermos melhor esses dois pensadores, Heráclito entendia que o universo surgiu do movimento, já Parmênides dizia que não. O mundo, ele surgiu de princípios que são imutáveis, que não mudam. E tudo que nós enxergamos como mudança é uma ilusão. Bom, esses filósofos pré-socráticos que nós citamos até aqui, eles são identificados como monistas, porque eles entendiam em uma única substância que deu origem a tudo que existe. Posterior a Parmênides, nós vamos ter alguns filósofos pré-socráticos que vão identificar mais elementos para a origem do universo. Eles são conhecidos como os pré-socráticos pluralistas. Empédocles, que nasceu no ano 495 a.C. e veio a falecer no ano 435 a.C. Ele defendia a existência de 4 elementos que deu origem a tudo isso, que seriam chamados de arquê. São eles a terra, o ar, o fogo e a água. Anaxigóras, que nasceu no ano 500 e veio a falecer no ano 428 a.C. Em sua teoria, para explicar a origem do universo, ele vai dizer que existe uma rocha composta de várias partículas. E essa rocha, em um movimento centrífuga, vai expelir coisas para o universo, que vai dar origem ao que nós temos como o mundo atual. Ainda sobre a sua teoria, ele vai dizer que existe uma mente que projetou e organizou tudo isso. E para terminar a explicação sobre os pluralistas, não podemos deixar de falar sobre Leucipto e Demócrito. Leucipto e Demócrito, eles eram defensores da realidade de partículas minúsculas, do qual eles vão chamar de átomo, que a partir desses átomos é que nós vamos ter o surgimento da matéria. Hoje se sabe, estudando, que o átomo, ele não é a menor partícula existente. O próprio átomo ele é dividido em partes. Porém, podemos dizer que o Leucipto e Demócrito eles trouxeram um grande avanço em identificar essas partículas e dar origem aí ao movimento atomista.